רוחך כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shabbat Shalom. Que as brahot de Hashem, todas as bênçãos do Eterno, possam pairar sobre cada um de vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Essa porção de hoje, o estudo de hoje, eu vos confesso, fiquei muitos anos na igreja e nunca ninguém me falou de uma vaca vermelha. Ninguém falou isso para mim. Eu tenho pouco tempo de igreja, 45 anos apenas. E ninguém nunca me disse que tinha uma vaca vermelha na Bíblia, que era importante assim. Então, nós perdemos muito em não conhecer, em não compreender. Por exemplo, também nunca me enfatizaram que eu tinha que prestar atenção e observar a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. As pessoas, elas visam, elas enxergam as 613 mitzvot, as 613 mandamentos que estão lá nos 5 primeiros livros. Só também não enfatizam que existem 5.000 bênçãos. Olha, dá quase, vamos lá na matemática, 8 por mandamento. De 8 a 9 por mandamento. Se tem 613 mandamentos, mas tem 5.000 bênçãos, pensa. Então a recompensa é muito alta para quem é obediente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como obedecer se nunca te ensinaram as leis? Como? Uma vez que não obedece, não faz o cumprimento do mandamento. Não fez o cumprimento, não recebe a bênção. Por que a maioria dos cristãos vivem arrebentados, endividados, atolados até o pescoço? Porque não aprenderam que existem mandamentos a serem observados e cumpridos, que através desse cumprimento, isso se transforma em bênçãos. A novilha vermelha é um segredo muito profundo. O Razan, que me antecedeu, já fez um comentário que até os mestres, os sábios, estão há 3.500 anos estudando esse texto. E não conseguiram achar a essência 100%. Na verdade, 100% do que está escrito, enquanto você viver aqui nessa terra, pode ser o computador que for, a tecnologia que for. O que está escrito na Bíblia, 100%, Maurício. Jamais. Você vai entender 100% do que está escrito no dia em que o Mashiach aparecer nas nuvens e a essência divina aflorar na sua vida. Ok? Aí você vai entender 100%. Porque nós não temos capacidade de compreender 100%. Ok? Na situação em que nós estamos, nesse mundo, aqui é chamado de mundo inferior. No mundo inferior que nós vivemos, aqui na Terra, nesse mundo inferior, é impossível traduzir as Escrituras com 100%. Impossível. Isso só será no Olam Rabá. Então veja só. Na leitura oficial que ele fez, tinha muitos segredos. Na verdade, ela se chama Pará Adumá, a novilha vermelha. É uma vaca mesmo, uma vaca vermelhinha, certo? Essa vaca existia na época de Yeshua, na época de Cristo existia a vaca. De repente sacrificaram a última, e olha que coisa interessante, como Deus é perfeito. Deus é perfeito.
O templo, o Beit HaMikdash, o templo lá em Jerusalém, é derrubado no ano 69 depois de Cristo. Mas o Mashiach já tinha sido crucificado no ano 30, certo? No ano 30, com 33 anos. Orochi, espera aí, se ele morreu com 33 anos e a era cristã começou do ano 0 e ele tinha 33 anos, então ele morreu no ano 33. Não é interessante isso? Sim, mas por um erro de cálculo aí, Yeshua nasceu no ano -3. -3. No ano 0 ele já tinha 3 anos. Ok? Então ele morre no ano 30 com 33 anos. Por isso que você precisa conhecer. Então, naquela época, sacrificava-se a novilha. Era um mandamento. Era uma mitzvah a ser cumprida. Porém, Yeshua morre. Hashem, no ano 69, permite a queda do Beit HaMikdash, do templo em Jerusalém. E o que acontece com a queda do templo? Cessam os serviços do tabernáculo. Cessam. Param-se os sacrifícios. Então não tem como mais sacrificar novilhas, nem bodes e nem animal nenhum, porque cessou-se os sacrifícios. Mas olha que coisa interessante, anota aí, ó, para você não esquecer mais. Tinha sido sacrificado até naquela data 9 novilhas, 9 vacas vermelhas tinham sido sacrificadas até aquela data. O Eterno permite que o templo caia para não correr o risco de sacrificar a 10ª novilha vermelha. Porque profeticamente, a 10ª vai ter que ser apresentada ao Mashiach. Olha que coisa forte que é isso aqui. Outro detalhe importante. As novilhas vermelhas foram extintas. Não nascia mais vaca vermelha em Israel. Parou de nascer. Olha, o templo cai, cessam-se os sacrifícios, a 9ª novilha tinha acabado de ser sacrificada, cessam-se os sacrifícios e não nasce mais vacas vermelhas. Agora, há uns 4 anos atrás, aproximadamente, eu não sei te dar a data exata, não me atentei para esse detalhe, nasce em Israel uma vaca com nenhum pelo de outra cor, a não ser vermelho. Ela é testada com lupa. Vem um rabino, especialista nesse negócio, e corre a lupa nela inteira, debaixo do braço, da perna, da coxa, no rabo, em todas as áreas, na orelha, vasculha o corpo dela inteiro. E ela não pode ter nem 2 pelos de outra cor. Essa é a primeira regra. A segunda regra. Os animais, cavalos, a vaca, o boi, eles foram criados com uns pelinhos muito pequenos, muito microscópicos, na nuca. Na nuca. O Eterno criou um pelinho aqui atrás, no meio dos pelos, tem um pelo específico aqui na nuca. Se alguém vier e colocar um jugo, só encostar um jugo, aquele pelinho quebra e nunca mais se levanta. Então a vaca precisa ser 100% vermelha e os pelinhos da nuca não podem ser quebrados. Ou seja, ela tem que ser imaculada, perfeita, perfeita. Então são segredos tremendos, códigos criptografados. É por isso que eu digo que adiantou eu ter 45 anos de igreja se eu nunca tive acesso a essas informações. Então nós precisamos entender para conhecer. Vamos passear um pouquinho pelas escrituras. Livro de Bemidbar, que é o livro que está a Parashá, não é isso? Olha lá. Bemidbar no deserto, chamado Números. Profeta Ishayahu, capítulo 63. E lá
e Yohanan, vamos entender um pouco os segredos que estão escondidos nessa vaca. O que nós temos com essa vaca? Ou o que essa vaca tem com a gente? Essa novilha. Vamos entender? Vamos em frente. Está comigo? Vamos lá? Bemidbar. Este é o Rukat. Rukat, em hebraico, significa estatuto da Torá, ordenado por Adonai. Quem foi que ordenou? O Eterno. Não tem interferência humana aqui. Foi o Eterno que mandou fazer. Não tem conversa, não tem discussão. Fale ao povo de Israel que leve a você uma novilha vermelha, sem imperfeição ou defeito. Não pode ter nada. Ela tem que ser perfeita, a novilha. De ponta a ponta. Sem uma mancha, sem uma marca, sem um defeito. E que nunca tenha sido colocado jugo. Tem um conto rabínico que certa vez os rabinos estavam procurando uma padá, uma novilha vermelha. E descobriram que um gentil, um goi, tinha uma. Foram até esse goi e disseram para ele: essa novilha está dentro do nosso contexto. Nós queremos ela. E ele colocou um preço muito acima do mercado. E os judeus disseram para ele: nós pagamos. Ele disse: ok, pode vir buscar amanhã. Quando os judeus saem para buscar a quantia elevada que ele pediu por aquela padá do mar, por aquela novilha vermelha, ele diz para um amigo dele: eu vou aproveitar hoje, vou colocar o jugo nela e eu vou arar a terra. No outro dia chega a equipe de judeus e fazem um novo check-up e dizem para ele, para esse goi, para esse gentil: pode ficar com a sua vaca, com a sua novilha, porque para nós ela não tem mais valor nenhum. Diz a história que esse gentil se converteu ao Deus de Israel porque ele disse: só Deus, para mostrar para eles que ela foi colocada a julgo, ninguém sabe. Então Deus trabalha nos mínimos detalhes, nos pequenos detalhes. Então é muito importante você compreender o que quer dizer isso aqui. Vamos em frente, olha lá. Vamos agora fazer correlações. Nós temos que estudar com correlações. Eu não posso pegar um versículo e ficar em cima dele a ministração toda, porque eu tenho a possibilidade de cometer erros gravíssimos. O judaísmo não permite que você foque somente em um versículo. Por isso nós temos um sistema chamado Midrashim. O Midrashim é as correlações de texto, que eu tenho que provar texto com texto. Se eu não provar texto com texto, eu não tenho uma edificação perfeita na estrutura da palavra que eu estou formando. Então vamos lá, Bemidbar diz o seguinte: El-Azar, quem teve aqui na ministração há 2 semanas atrás, viu que quando aquele homem foi engolido pela terra, como é que era o nome dele? Korah. Quando ele fez a gemátria do nome dele, que ele fez a cabala do nome dele, vamos ver se alguém tem boa memória, deu o número 308. Por que ele ficou chocado? Korah, quando fez a cabala, quando ele fez a gemátria do nome dele, ele viu que era a mesma gemátria de El-Azar, 308. Ele disse: se o meu nome tem a mesma gemátria de El-Azar, eu também sou correndo. Foi por isso que ele ficou orgulhoso e a terra o engoliu. Olha como é profundo isso. Não é profundo? Hã? Não estou te ouvindo. Ciúmes. El-Azar, o Kohen, pegará um pouco do sangue com o dedo e aspergirá 7 vezes de frente, ou seja, em direção à frente do Mishkan. Quando a novilha era sacrificada, pegava-se o sangue, ok? Não é isso que está escrito aqui? Pegava-se um pouco do sangue da novilha e aspergia de frente ao Mishkan, de frente ao templo montado no deserto. Aspergia. Agora olha que coisa incrível. Se você voltar um pouquinho às escrituras e você for lá para Pêssar, chamado Páscoa,
Se você for lá em Shemot, lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 7, olha o que está escrito sobre o Cordeiro Pascual. Olha o que está escrito aqui, ó. Vocês devem pegar parte do sangue e espalhá-lo nos 2 umbrais da porta na viga superior, à entrada da casa que o comerem. Os segredos de um e de outro, aparentemente, são muito parecidos, porque o sangue está sendo lançado nas portas, nos umbrais, não é? E são sangue, e são animais. Mas aqui o segredo é o seguinte: o Senhor está dizendo que em cada época, Ele usa um símbolo para representar o Kohen Hagadol. Quem é o Kohen Hagadol? O sumo sacerdote, Yeshua. Olha que coisa tremenda isso. Então o cordeiro representava Yeshua, mas a novilha vermelha também é Mashiach. Também é o símbolo do Mashiach. Olha como os símbolos são lindos. Yosef é levado para o Egito, e lá ele se veste de egípcio. E os irmãos dele, quando olham para ele, vê nele um egípcio. Mas Yosef estava simbolizando Yeshua, que naquela época o Messias estava se vestindo de egípcio. Mas quando Moshe sobe no Monte Sinai, no Monte Sinai, e ele é elevado às nuvens, a gente não ensina muito isso, são as elevações espirituais muito altas, tem coisas que tem que ir dando de gotinhas para Carral. Não pode explicar tudo de uma vez, senão vocês surtam. Quando Moshe se eleva, ele não ficou em cima do Monte Sinai. Ele não ficou naquele lugar que o Senhor disse: tire as sandálias do teu pé, porque o lugar onde pisas é Kadosh, é santo. Ele tirou as sandálias, entrou para aquele lugar que o Eterno disse que era santo, mas dali ele foi elevado até o terceiro céu. Quando ele foi elevado, o povo que estava aqui embaixo não viu ele mais. Da mesma forma que Yeshua, quando estava no Monte das Oliveiras conversando com os discípulos, uma nuvem pega ele e eleva ele aos céus. Tudo são símbolos do que vai acontecer. Tudo que Deus faz são coisas que irão acontecer. Olha como é profundo isso. Então você tem que ficar atento às profecias, atento às revelações, porque são códigos. Esses códigos estão falando com a gente, estão nos mostrando a vinda do Mashiach. Mude tua vida, pegue-se com Deus, esse mundo vai ficar pasmo. Não pensem em vocês que Covid é praga apocalíptica. Não pensem em vocês. Não pensem isso. Covid são as dores de parto. A mulher vai tendo contrações. Eu não sou mulher, nunca tive contrações. Mas eu ouvi falar que começa leve e vai aumentando, e vai aumentando. Demora até horas, né, Erickson? Tem mulheres que demoram horas, né? 5 horas, 8 horas. Então uma mulher pode ter 10 contrações. Mais. Se nós estamos nas dores de parto, se nós estamos nas contrações, e o Covid é uma contração das dores de parto, o que significa dores de parto? Porque um bebê vai nascer. Que bebê é esse? Yeshua. Foi aquela ministração que eu dei há uns 2 anos atrás, dizendo que os versículos estão escritos nas estrelas. Se você não viu, acho que está registrado na nossa playlist. Está escrito nas estrelas, as estrelas estão escritas que o bebê está nascendo. Está escrito lá em cima, eu provei na Bíblia. É lindo. Então nós estamos nas primeiras dores de parto. Se a galera está em pânico, nós estamos meio em pânico. E é álcool gel, e é máscara, e a gente sai tampando e esconde. Se puder, se tivesse uma caverna, a gente entrava dentro, ficava lá uns 6 meses. Mas nós estamos nas dores de parto. Nem é a tribulação ainda.
Vocês já pensaram o que vai acontecer? Vamos em frente. Então, os dois assuntos estão falando a mesma coisa. Vamos em frente, vamos ganhar tempo. Yeshayahu, capítulo 63, do versículo 1 ao 2, diz assim: quem é este? Olha agora que coisa bruta isso aqui. Isso é um segredo, hein? Ó, quem é este? É muito profundo isso aqui. Quem é este proveniente de Edom, de Botzra, com roupas manchadas de carmesim? Sou eu que falo de forma vitoriosa. Eu, capaz de salvar. O que está escrito aqui? Está escrito: Yeshua foi tipificado em Moshe subindo ao terceiro céu. Yeshua foi tipificado em Yosef descendo para o Egito, trajado de egípcio. Mas aqui o profeta Yeshayahu está dizendo, por um período, Yeshua vai aparecer na terra, trajado de romano. As fotos que você vê de Jesus aí nos quadros, ele está vestido de branco com uma fita vermelha. O que o profeta disse? Quem é este de vermelho? Quem é este que está vindo de Roma? Com roupas carmesim, com essa faixa vermelha aí, pendurada? Puxa vida! Ele estando com essa tarja vermelha pendurada, os judeus não o reconhecem. Assim como os irmãos de Yosef não o reconheceram vestido de egípcio. Ele está maquiado de romano em nossa geração. Por isso eu estou no meio judaico. Eu lido com judeus, tanto ortodoxos quanto messiânicos. Com os ortodoxos, se você estuda com eles, você tem que filtrar muito, porque eles riem. Eles falam, aquele lá, aquele Yeshua, não é Mashiach. Aquele não é Mashiach. Eles falam dessa forma. Não é o Mashiach. Aquele é romano. Roma o adotou. Porque ele tem manchas carmesim. Porque Isaías disse que ele é proveniente de Roma, de Edom. Olha que profecia profunda isso. Chocante. Por isso você vai numa igreja cristã, se vai fazer um teatro de Natal de final do ano, que eles usam ainda essa festa pagã, né? Aí aparece alguém lá vestido de branco, com um manto vermelho caído sobre ele, Edom. São os edomitas. E a cor de Roma é vermelho. Quem é este de carmesim que provém, que está vindo, que está parecendo romano? Quem é este? Aí Yeshua responde ao profeta: este que parece ser romano, este que está com a mancha carmesim, com a faixa vermelha de Roma, que parece um edomita, este sou eu. Sou eu, que sou capaz de salvar. Olha, por isso que é difícil entender as Escrituras. Ler e traduzir o texto é muito mais complexo do que você pode imaginar. Quem é este? Quem é este? E Yohanan diz o seguinte, lá no capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, Yohanan viu Yeshua vindo em sua direção e disse: esse aí. É esse aí, ó. É esse que eu não sou digno de pegar, de lavar suas alpacas, suas chinelas, suas sandálias. É ele que vem após mim. E quando Yeshua chega a Yohanan, diz: me imerge. Ele diz: Senhor, quem sou eu? Eu preciso ser imergido por ti. Ele diz: por agora é assim, me imerge.
é esse. Esse é o que está vindo de Edom, com vestes romanas, disfarçado de romano, para que haja tempo dos gentios, dos goi, entenderem a mensagem de salvação e correrem até ele. Porque se ele fosse 100% judeu, como ele verdadeiramente é, se ele tivesse trajado de judeu, o judaísmo e o judeu, existe um espírito de antissemitismo. As pessoas não aceitam o judaísmo. Quando você chega na tua família e fala, estou indo numa sinagoga, alguém olha para você e fala, hã? Aqueles que usam aqueles chapéuzinho, aqueles panos assim, hã? Você está indo lá? Misericórdia. Foram os judeus que mataram Jesus. É uma das primeiras coisas que você ouve. É uma das primeiras coisas que você ouve. Então, para que ele entrasse, para que a Bíblia fosse divulgada, ele tinha que vir disfarçado para a humanidade. Por isso o profeta pergunta, por que ele vem com esse traje? Por que ele está com essa faixa vermelha? Ele não usa isso. Mas momentaneamente, havia uma permissão do Eterno, que ele assim aparecesse, para que chegasse as Escrituras até a casa do goi, do gentil, que isso não era permitido no passado, ok? E aí, Yohanan fala assim, aí está ele, aquele que tira o pecado do mundo. E Romanos vem confirmando tudo isso, porque ele diz aqui, ó, sou eu sim, sou eu, que falo de forma vitoriosa e sou capaz de salvar. O profeta havia dito, e Yohanan, João confirma que é aquele que tira o pecado do mundo, mas Romanos também vem confirmando que porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É vida eterna no Mashiach. No Mashiach. É por isso que havia necessidade do sacrifício. É por isso que a vaca vermelha, a novilha vermelha era sacrificada. Agora, vocês leram aqui que na hora do sacrifício eram usados 2 tipos de madeira. Bálsamo, ou melhor, o cedro do Nilo e o bálsamo. Por que Deus fala essas 2 árvores? Totalmente inversas. O cedro do Líbano é madeira de lei, caríssima. Como que o cedro tinha que estar no sacrifício da novilha? Por que o cedro, a madeira de lei do Líbano, tinha que estar no sacrifício? O Senhor está dizendo ali, judeu e não judeu, está dizendo ali, o rico e o pobre, o grande e o pequeno, o milionário e o simples, o rei e os súditos. O cedro representa uma classe. E a outra plantinha nasce nas paredes, tão simples que ela é. Nasce na fresta das pedras, nas fendas das pedras. É muito simples. Não tem tronco, não tem estrutura, é fraquinha. Se você pegar, você quebra com os dedos. Então o Senhor disse, nesse evento da vaca vermelha, da novilha vermelha, precisa ter o pequeno, mas precisa ter o grande. Os 2 têm que queimar junto. Os 2 têm que ser apresentados juntos. Isso é muito profundo. Tudo é codificado. Cada ponto do que está escrito é um código diferente do outro, para que se cumpra as profecias do Eterno. Vamos entender um pouco melhor? Olha que legal. Vamos em frente. Um dos piores pecados da história de Israel foi olha só, um dos piores pecados de Israel foi o Egel Azahav. O que é esse? A tradução dessa palavra é o bezerro de ouro. Você quer ver Deus ficar bravo? Quer ver Deus bravo? A gente não fala muito sobre isso, porque hoje é um problema, né, se você falar sobre esse assunto. Quer deixar Deus irado? Idolatria. Idolatria é um dos piores pecados que existem. Julga-se muitos pecados, mas esquecem da idolatria. Idolatria, não confunda que é somente imagens de adoração a deuses, a santos. Existem dezenas de idolatrias. Idolatra-se a noiva, o noivo, o marido, a esposa, o carro,
o trabalho, o patrão, o jogador de futebol, o time. Existem dezenas de idolatrias. Então, cuidado para não ter isso no seu coração, porque isso aqui é um dos piores pecados, um dos mais agressivos pecados que existem. Então, esse foi um dos piores pecados que a terra de Israel, o povo hebreu, cometeu. Os rabinos notaram que existe uma ligação entre o bezerro de ouro e a novilha vermelha. Olha que coisa interessante. São muito sábios, né? Os judeus são muito sábios. Eles usam uma historiazinha antiga que diz: se o filho de uma empregada do palácio vai no palácio, porque a mãe é a empregada do palácio, e deixa algo cair no chão e suja o chão, o mais certo, o mais correto é que a mãe do menino venha limpar a sujeira que o filho fez, e não outra empregada. Esse é um conceito rabínico. Então os rabinos dizem o seguinte: nada mais justo que a vaca vir pagar o erro do filho, que é o bezerro de ouro. Nada mais justo que a mãe vir corrigir o erro do filho. Então o bezerro de ouro veio sucedido do sacrifício da vaca para neutralizar esses pecados gravíssimos, uma vez que o sangue dela era para a purificação da nação, para perdoar os pecados. Assim, todos os animais que eram sacrificados no templo era para perdão de pecados. É por isso que você vai lá na Brit Hadashah no Novo Testamento, está dizendo: o sangue de animais não era suficiente. Não eram suficientes para pagar o pecado. Por isso teve que vir um outro Adam Kadimon, um outro homem, um homem igual ao primeiro homem, que era perfeito, sem pecado. Teve que vir um outro nome, um outro homem com outro nome. Veio um Adão e veio o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Yeshua. Yeshua é o segundo Adão. Um ser que não pecou. E esse ser que não pecou redimiu o pecado de todos que pecaram. Porque precisava de um sangue puro que não fosse de animais. Por isso veio o Mashiach. Olha que lindo que é isso. Então, olha, da mesma forma, Deus diz que a novilha expie o pecado do bezerro de ouro. E vamos partindo para o final, olha só. Olha que coisa tremenda. Permita, Hashem, que passe essa praga e que possamos ir passear lá em Jerusalém, em Israel, conhecer Jerusalém. Aqui está uma porta, essa porta chamada Porta Leste. Uma das portas da cidade velha de Jerusalém, a Porta Leste. Ela está fechada assim com pedras, porque os árabes fecharam alguns séculos atrás, com medo de alguém passar por lá e dizer que é o Mashiach. Mas quem foi o último que passou por lá? Yeshua, montado num jumentinho, ele passou nessa porta, a Porta Leste, registrada no livro de Ezequiel, capítulo 8. Então Yeshua passou pela Porta Leste e logo depois a porta foi fechada. Essa visão que você tem da porta, lógico, ampliada, que você não vai ver ela desse tamanho, você vai ver ela bem pequenininha. Essa visão você só tem quando você está em cima do Monte das Oliveiras, que é do outro lado. São duas colinas. Uma colina está a cidade velha de Jerusalém, e a colina da frente, que é separada por um vale profundo, do lado de cá, Monte das Oliveiras. Existe um mirante no Monte das Oliveiras. Todo turista vai naquele mirante e tira fotos e sai a porta dourada lá atrás, a Porta Leste, que é essa porta aí. Então olha só que coisa interessante. Essa porta é a porta que Yeshua vai entrar daqui uns dias. Olha que lindo. Só que tem um detalhe. Para você que não sabe, eu vou te dar uma surpresa agora. Uma revelação. Você vai entrar junto com ele. Porque depois que passar essa porta aqui, ó, tem que passar por essa porta. A hora que passar essa porta para dentro, ele casa com a igreja. Que lindo. A gente vai estar lá numa festança, cantando uns louvores em hebraico, e a Bíblia diz que vai ter comidas de carnes suculentas e vinho fino. Quem gosta de vinho aí?
vinhos finos. Vai ser uma festança, sabe? E aí, nessa porta leste. Então, olha só que coisa tremenda que é isso aqui. Presta atenção na história da porta leste. É muito grande a história, mas vamos encurtar aqui. A Mishnah, o que é a Mishnah? A explicação do Talmud, tá? Da Bíblia oral, tá bom? A explicação, o Talmud explica a Torá. O Talmud explica a Torá. A Mishnah explica o Talmud. Tá bom? Não vamos entrar em detalhes. É mais ou menos isso. A Mishnah relata uma tradição fascinante. A novilha era sacrificada fora do acampamento, no Monte das Oliveiras. Oi! Puxa vida! Não era na porta do Beit HaMikdash, não era na porta do templo. Lá em cima da Even Shektiah, da pedra sagrada, lá onde está o domo da rocha, aquela mesquita dourada. O templo estava lá. Mas o sacrifício da novilha tinha que ser lá do outro lado do vale. Esse vale se chama Vale de Josafá, Vale do Armagedon, Vale da Decisão, Vale do Apocalipse. O último acerto de contas entre Deus e a humanidade é ali. Então eles levavam a novilha para cima do Monte das Oliveiras. Preparavam ela para o sacrifício, faziam as brahot, davam a bênção. Preparavam ela para o sacrifício. E o sacerdote, na hora de fazer o sacrifício, com muita cautela, se aproximava do sacrifício e com muito cuidado. Você tem que aprender o que é santidade. Você tem que aprender o que é temor. Eu digo os detalhes para você começar a aprender o que é santidade. Cuidado com o que fala, cuidado com o seu comportamento, cuidado com a sua atitude, cuidado com quem você é e onde você está, para que as pessoas vejam a luz de Hashem em você. O sacerdote, quando ia sacrificar, ele erguia com muito cuidado a cabeça e olhava para a porta leste, com cuidado, com movimentos lentos, em reverência ao templo sagrado. Depois ele voltava os olhos e sacrificava a novilha. O que isso tem a ver? Por que sacrificava a novilha em cima do Monte das Oliveiras? Por esse motivo. Vamos lá? Livro de Atos, capítulo 1, versículo 9. Vamos entender por quê? Depois de dizer isto, ele foi elevado diante dos seus olhos em uma nuvem e encobriu da vista deles. No mesmo lugar que a novilha era sacrificada, e Yeshua vai lá no seu último dia aqui na terra, para naquele lugar do sacrifício da novilha, dá as suas últimas palavras, e os discípulos olham para ele, uma nuvem vem e começa a levá-lo para os Shamaim, para os céus, no mesmo lugar do sacrifício da novilha vermelha. Mas tem um detalhe mais chocante ainda. Mais chocante. Olha só, é o Monte das Oliveiras. Está vendo esse monte? Olha essa foto. A porta dourada, ok? Se eu subisse aqui em cima da porta dourada e eu tirasse uma foto, é essa imagem que eu ia ver. Aqui o Vale de Armagedon e lá em cima, aqui o Monte das Oliveiras. Por que Yeshua ascende aos céus no mesmo lugar que a novilha foi sacrificada? Porque está dizendo profeticamente: eu sou a novilha vermelha. Eu sou o sangue que era passado no umbral, lá no cordeiro. Eu sou o sangue aspergido na porta do Mishkan. Eu sou o sangue que traz a salvação para a humanidade. Então, no mesmo lugar que a novilha era sacrificada, daqui eu ascendo aos céus, para vocês entenderem que tudo sou eu. É bonito demais. Forte com força. Rapaz, como que Deus preparou uma história de 3.000 anos com tantos detalhes minuciosos, tão rico de detalhes, como tão perfeito. Mas vamos em frente.
Vamos completar essa beleza e vamos finalizar. Livro de Zacarias. Olha, nós estamos lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, no livro de Atos. Nós vamos voltar para o profeta lá, que está falando o mesmo assunto. Isso é Midrashim. Isso é Midrash. Isso é você decorrer as escrituras inteiras, não saindo do assunto. Então, olha que lindo. Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Naquele dia, o que é essa palavra em hebraico? Aharit Hayamin. No dia, naquele dia, o dia do Senhor, o dia está próximo. Todas essas palavras foram extraídas da mesma frase em hebraico. Aharit Hayamin. No dia do acerto de contas do Eterno com a terra. Nos últimos dias, no Apocalipse. Então aqui está escrito, no Apocalipse, seus pés permanecerão sobre o Monte das Oliveiras. Onde que a vaca era sacrificada? Na onde que ele ascendeu aos céus? Na onde ele vai voltar? Monte das Oliveiras. Então ele não vai passear aqui em cima de Franca. Alguém vai ver. Yeshua está passando aqui, gente. Não. Diz que todo olho verá. Aí já é um mistério. É com Deus, não é comigo. Ele que se explica, eu não sei explicar. Todo olho verá, mas ele vai descer do Shamaim, dos céus, no Monte das Oliveiras. Aí tem um versículo que diz assim, quem são estes? Como pombas que estão voando. Quem são as pombas que estão voando? Nós, que na hora que ouviu o shofar, você sai voando. Como pomba. Até o Monte das Oliveiras para encontrar com ele. Porque é lá a hora do casamento. Isso é o arrebatamento. Ninguém vai sair daqui e vai para o céu, não. Ver anjinho, não. Não está escrito isso. Não tem nenhum versículo na Bíblia dizendo que você vai para o céu. Não vai para o céu, não está escrito. É um equívoco que te ensinaram a vida inteira. E bateram nessa tecla a vida inteira. Então você sai daqui e encontra com ele em cima do Monte das Oliveiras. Mas quando ele desce e os pés dele tocam o monte começa a partir no meio. Um terremoto gigantesco aí de uma magnitude 9,8. Abala Jerusalém. O Monte das Oliveiras parte no meio. E lá embaixo, abre um vale no meio das pernas de Yeshua. E uma fonte de água viva nasce. Brota uma fonte. Por quê? Porque ele está de frente a Even Shetiar, a pedra sagrada, onde está o domo da rocha, a mesquita dourada, que lá é a maior fonte de água do planeta, segundo os geólogos. Então aquela fonte rompe aqui debaixo das pernas dele, que aqui no Monte das Oliveiras, diz a profecia, que a água desce pela rachadura, contorna Jerusalém e começa a descer para o sul. E na onde que ela vai cair? Mar Morto. Naquela hora que a água que saiu lá do meio das pernas de Yeshua encontra com o Mar Morto, o mar começa a viver. E aí a profecia diz, a terra está renascendo naquele momento. Os mortos começam a ter vida, porque o dono da vida chegou novamente aqui na terra. Ser forte com força. Profundo demais. Por isso a novilha vermelha era sacrificada lá. Porque o sangue dela derramava lá. Assim como Yeshua foi sacrificado no Monte Caveira. Que também é de frente a Jerusalém. De frente. E não na cidade. E nós terminamos aqui. Olha que lindo isso. Preste atenção para a gente terminar. Ishayahu, profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz, venham então, diz Adonai. Conversemos sobre isso. O Senhor está dizendo para você, oi, você que tem pecado, vem cá. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Qual que é o seu pecado? Vermelho? Como escarlate? Mas escute aqui que eu tenho um segredo para você que não te falaram ainda. Seu pecado é vermelho porque o pecado, diz as Escrituras, ele é vermelho. Olha o que diz aqui, ó. Ei, conversemos sobre isso. Ainda que seus pecados sejam como escarlate. Que cor que é o escarlate? Vermelho. Eles se tornarão brancos como a neve. Como assim? Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Ei, escuta esse segredo.
O pecado é vermelho, o sangue é vermelho, a novilha é vermelha, mas quando coloca no fogo, a fumaça que sobe é branca. O Senhor está dizendo, pode vir tudo vermelho para cá, mas quando chegar nas minhas narinas, já chega branco como a neve, porque eu já liquidei, neutralizei, perdoei os vossos pecados, e eles se tornaram brancos. É perfeito. Perfeito. Por que tem uma novilha vermelha? Porque Deus, na sua magnitude, na sua perfeição de códigos, Ele é perfeito. Perfeito. Dizendo para você que a novilha era vermelha da cor do teu pecado. Que o sangue da novilha era vermelho da cor do teu pecado. Mas que quando isso é colocado lá, no altar do sacrifício, a fumaça que sai é branca. Porque você já alcançou a misericórdia e o perdão de Adonai, de Hashem, Baruch Hashem. É lindo? É lindo, não é? Que o santo bendito seja, o Hakadosh Baruchu, aquele que vive e reina para todo sempre, que é maravilhoso, infinito em misericórdia e em amor. Venha recair sobre vocês que estão presentes aqui nessa carrala, nessa tarde, nesse começo de noite. Que sejam abençoados, guardados, protegidos pelo Eterno. E que aqueles que estão em casa, que estão enfermos, que também a unção do Eterno vos alcance. Em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Yevarecha Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai panavelecha. Veasem lecha. Shalom.